Uma boa noite a todos vocês, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos que você reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que ela possa ser vibrada durante a nossa reunião. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal aqui da casa, pelo YouTube. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição 39. Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Os observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem revestia corações humildes à frente de leões do circo, onde a fé apunha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantemente sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comungam com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direções somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite de estudo e de trabalho. Agradecendo também o concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores, muitos dos quais já estiveram aqui conosco trabalhando enquanto encarnados e vez por outra estão aqui também na sustentação de nossos trabalhos. Mestre amigo, nessa noite aqui nos encontramos já neste recinto, muitos de nós
já conseguimos sentir as vibrações tão leves, as benesses que chegam para nós, o bálsamo que está sendo derramado a cada um. Mesmo aqueles irmãos que estão à distância, nos assistindo, estão recebendo. Obrigado por tudo, Mestre, pois é tão bom sabermos que temos essa proteção, é bom saber que temos essa companhia amiga, essa hora toda positiva em torno de nós. Obrigado, Mestre. Muitos dessas benesses que acabamos recebendo em noites como essas, nós não conseguimos nem mensurar o quanto de benefício chega para nós e que se traduzem nas pequenas coisas do cotidiano. Um dos grandes presentes que nós receberemos ainda nesta noite, além da página de abertura, é a lição do Evangelho, trazida pela nossa irmã Inês. Por favor, mestre amigo, toca a fonte dessa nossa irmã, que oferecerá para nós de tão boa vontade, fruto de seus estudos e de suas experiências, colaborando conosco na concatenação de ideias, pois precisamos aqui estarmos em conjunto entendendo este Evangelho bendito. E não esquecendo, mestre, pedimos por favor que leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, e podemos resumir por sua grande misericórdia, para com cada um de nós, sempre ao nosso lado, sempre junto com você, na nossa torcida, mostrando-nos caminhos que precisamos desvendar, tirarmos os antônios e enxergarmos que a ajuda é para todos e está ao nosso redor. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir a nossa irmã Inês. Boa noite a todos novamente. Deus nos abençoe. Deus abençoar, pois já chegamos até aqui, né? Cada um já venceu as suas dificuldades. Bom, o que traremos hoje, né, para a nossa reflexão é a continuidade do capítulo 21 do Evangelho, onde falaremos sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. O item de hoje, na verdade são dois, é o item 6 e 7, não creiais em todos os espíritos. Então, o primeiro item, o item 6, vai trazer uma passagem de João, na primeira epístola, o capítulo 4, versículo 1. E diz assim: meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai os espíritos se são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm revelado no mundo. Olha que orientação bacana, né? Naquela época e nos dias de hoje, porque entendemos que a revelação espírita se dá por via dos próprios espíritos, mas lá naquela época, os mensageiros de Deus trouxeram as verdades que nós conhecemos hoje, muito melhoradas, pelo advento depois da chegada do Cristo, com a sua lei de amor e o cumprimento da lei mosaica. Então, basicamente, nós temos esses dois irmãos trazendo para a gente muitas verdades. Obviamente que outros trabalhadores chegaram em todo lugar do mundo, auxiliando o progresso da humanidade, trazendo as verdades capazes de libertar o homem de sua própria ignorância. Mas aqui falaremos desses irmãos. E por que João faz essa orientação, né? Porque nós devemos prestar muita atenção no que traz cada espírito que se diz que vem de Deus, ou que se diz em seu nome, ou até utilizando nomes pomposos, conhecidos, né? Que nós fazemos reverência. Mas afinal, devemos acreditar em todos aqueles que dizem que são de Deus? Não. Nem o João, nem Kardec também depois nos aconselha a simplesmente acreditarmos sem antes verificar fundo e forma da mensagem que trazem. Obviamente que os mensageiros que mencionei anteriormente, tanto o nosso companheiro Moisés como o nosso amado irmão Jesus, trouxeram verdades imutáveis, né? Imutáveis. E que até hoje nos parecem muito atuais.
Então, trazemos um evangelho, né, com verdades que nós podemos utilizar no nosso dia a dia com muita tranquilidade, porque o avanço da humanidade se dá muito devagar. Então, ainda continuamos fazendo coisas iguaizinhas lá na época de Jesus, por conta ainda de não termos vencido nosso orgulho e nem tirado totalmente o véu da ignorância sobre nossos olhos. E nesse sentido, o Espiritismo vem nos ajudar, né? Porque uma doutrina de revelação divina muito importante, né, para nós. Então, nessa primeira passagem, João nos alerta sobre isso, e no item 7, aí a conversa já se dá de uma outra forma, que diz assim: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Por quê? Porque os desmascaram. Porque, na verdade, para se trazer uma mensagem, é preciso ter uma linguagem própria, uma moral elevada, a fim de que essa mensagem sirva em caráter global, que auxilie o progresso da humanidade, que possa ser contada e traga benefícios para muita gente, que possa ser contada durante séculos e a gente não adultere essa mensagem. Porque o nosso prejuízo, por conta da nossa inferioridade, é que a gente adultera a mensagem. E aí nós não compreendemos direito. Então temos de fazer o esforço pelo Espiritismo, pela nossa elevação, de compreender, de estudar. Para entender um pouco mais sobre esses itens, eu trouxe aqui 2 obras também de Kardec, a Gênese, que o capítulo 1 vai trazer muitos subsídios sobre isso, e também o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, lá no capítulo 24. O capítulo 24 vai tratar, sabe do quê? Da identidade dos espíritos. Porque se por um lado a identidade daquele que traz uma mensagem não é tão importante, quer dizer, pode ser um irmão muito comum, um trabalhador, pode ser um irmão elevado, não tem problema a identidade, o nome, a patente, não tem problema, não faz diferença. Porém, a mensagem que ele traz é que faz diferença. Que conteúdo ele traz? A profundidade, a seriedade, a verdade nela é que vai fazer a diferença de sabermos que se trata aí de um espírito elevado. E aí a gente pode dizer que uma mensagem pode ser de cunho profético, pelo fato de trazer à tona verdade que ainda não tenha sido revelada. Na época dos evangelhos de Jesus, os homens ainda não tinham maturidade para perceber do que Jesus estava falando. Mas como ele mesmo disse que chegaria um Consolador prometido, isso está lá no livro de João também, eis o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem nos esclarecer sobre as verdades eternas. Né? Possível da gente experienciar através da ciência a mediunidade, os fluidos, as comunicações, os efeitos físicos, os efeitos de toda a ordem que envolve a mediunidade, com provas de que é possível nos comunicarmos com os espíritos. E que esses espíritos nada mais são do que almas dos irmãos que aqui estiveram, se capacitaram, progrediram, chegaram muito próximo aos emissários divinos e aí retornaram para auxiliar os homens nas suas missões. Então, quando o Evangelho vai falar sobre a química, a astronomia, a geologia, que revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo veio também revelar suas leis, que até então eram desconhecidas para os homens, né? E essas leis são as leis que regem esse relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual. Também são leis naturais, são leis criadas por Deus, que também são imutáveis e acontecem em todo o universo e fora dele. Porque algo muito além do nosso conhecimento se passa e ainda não temos condições de perceber, de entender, né? Tanto que lá no Livro dos Espíritos a pergunta primeira é: que é Deus? Porque como é que nós vamos defini-lo? Como é que nós vamos entendê-lo? Até hoje a gente não tem essa compreensão, né? Mas estamos no caminho, estamos nos aperfeiçoando.
E essa lei de progresso e aperfeiçoamento também é da doutrina espírita, que nos permite avançar nas categorias de espíritos que vão desde as rudezas dos inferiores até os espíritos angélicos. Então veja bem que a doutrina espírita nos consola, porque nos explica sobre as nossas dores, as nossas questões, mas também nos traz esperança. E aí fala do amor, do perdão, da caridade, da justiça divina com amor, a fim de que nós, aos poucos, vamos chegando à lei do progresso. Vamos aos pouquinhos, né? Então, no item 7, quando fala dessas ciências que tanto esclareceram os homens, né, realmente tiraram o véu dos seus olhos e explicaram por quê e para quê há movimento na Terra, movimento das marés, o que acontece com dia e sol no nosso organismo, na natureza como um todo. Isso fez com que o homem progredisse muito, pudesse plantar melhor, escolher melhores sementes, né, pudesse até entender do sexo dos animais. Alguns ovos são chocados e nascem fêmeas dependendo da temperatura daquele momento ali na Terra. Dos répteis, por exemplo. Então veja quanta coisa o homem aprendeu. Lá atrás, naquele tempo, o homem não sabia disso. Então, da mesma forma que nós aprendemos com as ciências, o Espiritismo também nos explica a ciência da mediunidade. Dessa comunicação, por exemplo, sobre a reencarnação, né? Sobre essa comunicação entre os espíritos, coisa maravilhosa, né? Então, a missão do Espiritismo, e aqui já diz, né, sobre os falsos ou verdadeiros, o verdadeiro é aquele que tem uma missão de provar que os efeitos morais são capazes de produzir, sim, muitos, mas muitos prodígios no sentido da elevação do espírito. Cada vez que se moraliza, cada vez que se aprende, se estuda, se eleva. Já se modificam os pensamentos, as atitudes, as conexões com a espiritualidade se tornam mais próximas, mais fortes. É capaz de perceber se há intuição, as vibrações do ambiente, etc, etc. Então, o homem aprende, e nós aqui estamos também aprendendo com a doutrina espírita essa elevação. Então, esse resultado do desenvolvimento da doutrina espírita, ele acaba que não coloca a luz sobre os fenômenos. Os fenômenos são fenômenos naturais. No passado eram prodígios, eram milagres, mas hoje já sabemos que são fenômenos naturais, capacidades inerentes ao próprio ser humano, como a mediunidade, que todos nós temos em maior ou menor grau, e muitos de nós têm diversos nuances mediúnicas. E com essa ferramenta, nós nos elevamos à medida que trabalhamos, servimos, cumprindo também uma missão de auxiliar, ao mesmo tempo que nos tratamos de mazelas que carregamos de eras passadas. Então veja que o Espiritismo nos esclarece porque sofremos, da onde vimos, para onde vamos, mas que podemos progredir, que estamos para auxiliar, e tendo o carro-chefe, a base da moral de Jesus, nos auxiliando através dos evangelhos. No entanto, apesar dos bons espíritos trazerem notícias maravilhosas para nós, existe também uma outra categoria, né, de espíritos que tentam nos enganar. E é muito comum quando a gente vai em busca de respostas prontas, de respostas rápidas. Porque se nós nos atraímos pelas ideias, quando vamos procurar essas facilidades, eu queria muito passar na prova, eu queria não sei o quê, não sei o quê, e é capaz do outro ter que vir servir a você disso, alguns espíritos brincalhões, inteligentes, mas não moralizados, eles se aproximam então para trazer suas mensagens enganadoras. E muitas vezes enganam. Obviamente que terão de reparar esse mal que estão fazendo, porque o principal mal que fazem é atravancar o progresso. Mas como o progresso é uma lei, ele virá. Esse irmão ficará um pouco retardatário, mas terá de acompanhar essa lei do progresso. Então, quando a gente trata de falar sobre o Espiritismo, né,
E conhecer esse mundo é invisível para alguns, mas cada vez mais visível para nós, que estamos em contato com os amigos espirituais, e toda essa revelação foi feita através desses amigos espirituais. Os Espíritos então colocam sobre os nossos olhos e as instruções que lhe dão, quer dizer, que dão para nós, isso aqui eu estou falando do capítulo 1 da Gênese, né? Que está falando aqui dos caracteres da revelação espírita, né? E aí eles dizem que as instruções fazem com que nós estudamos, comentamos, comparamos e das quais nós mesmos tiramos as consequências e aplicações. Isso é, nunca nos é tirado o livre-arbítrio. Sempre é dada a oportunidade de estudo, averiguação, validação ou não daquela mensagem, daquele caráter, se é revelatório ou não. Kardec muito nos alerta sobre a questão das mensagens que recebemos, que é melhor a gente recusar 10 verdades do que admitir uma mentira e seguir caminhando. Toda casa espírita tem um mentor espiritual, porque ela é fundada muito antes do que o edifício físico é feito aqui na Terra. Esse mentor é um instrutor, é um coordenador, e frequentemente ele comparece a reuniões especiais, onde os dirigentes recebem orientações de como administrar, coordenar, instruir, inovar, transformar espaços, estudos, ampliar, capacitar. Tudo isso é colocado. Também nos adverte contra os perigos, porque vira e mexe, nós somos também vítimas, vamos dizer assim. Não é bem a vítima, né? Mas nós somos testados. E às vezes estamos vulneráveis, né? Porque nós deixamos a guarda baixar. E aí a nossa casa sofre ataques. Nós tivemos vários ataques. E cabe a todos nós, cada um que está aqui, como o Edivaldo falou anteriormente, que contribuímos com os nossos fluidos, contribuir com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que esse edifício possa produzir verdades, para que os nossos irmãos tragam roteiros seguros, assim como o Evangelho de Jesus, que nos auxilia na caminhada, né? Então, nesses livros, meus irmãos, tem muita matéria, e não vai dar tempo de lê-lo, mas o Espiritismo, voltando aqui para o Evangelho, nos faculta os meios de experimentar. Então, cabe a gente ter a consciência, o uso do livre-arbítrio, a responsabilidade de só divulgar aquilo que realmente possa fazer diferença na vida de alguém, aquilo que realmente pode melhorar alguém, aquilo que realmente eu gostaria que fosse dito sobre mim mesmo, né? E aquilo que vai trazer um benefício de fato, uma verdade. Isso tem muito a ver com as 3 peneiras de Sócrates. Por isso que na nossa casa nós não ficamos divulgando determinadas situações, porque pode nos comprometer. O que acontece quando a gente revela alguma coisa da vida pessoal de uma pessoa? Que decisões ela vai tomar a partir dali? Como ela vai receber isso? E se eu disser que for de um parente, ou que foi um algoz que a persegue, como fica a vida da pessoa? Então nós temos o sigilo ético, o sigilo da caridade, a compreensão, o estudo e as orientações de Kardec também quanto a isso. E tudo isso envolve a questão desse capítulo aqui, falsos cristos e falsos profetas. Outra coisa que nós podemos pensar, e muito atual, é como é que nos comportamos e que verdade passamos no nosso dia a dia sobre nossas escolhas, nossos pensamentos, se eles estão de acordo com aquilo que nós falamos, ensinamos, se nós vivenciamos aquilo que pregamos, se nós podemos realmente nos sentirmos cristãos, se nós damos o nosso parecer a alguma situação em que a gente tenha que pontuar e aparecer essa experiência religiosa para o outro, se a gente se omite, se a gente tem vergonha, se a gente fica em cima do muro, se a gente cruza o braço, se a gente se isenta, não, prefiro não falar nada, porque será que a gente faz o Pilatos? Será que a gente se expõe feito do Cristo? Será que a gente sai pregando feito os profetas? Isso é, os discípulos?
Será que a gente enfrenta essas mesmas verdades com satisfação, delicadeza? Ou será que a gente cobra essas verdades só para o outro? Essas coisas de falso Cristo e falso profeta é para todos nós. Não é só para aqueles dos antepassados, e nós não precisamos fazer uma faculdade para falar sobre isso. Basta que a gente faça análise da nossa situação diária, como diria Santo Agostinho e todos os outros companheiros que sempre nos mostram sobre isso. Por que estamos todos aqui? Para nos tratar. Ah, mas o médico também trata? Sim, ele é humano, ele trata, ele é que tem muito contato com os espíritos e ele sabe a necessidade de se tratar. Se trata fisicamente, se trata espiritualmente, se trata moralmente, principalmente. Como é que eu posso receber uma mensagem de um espírito angélico se eu sou amoral ou imoral? Se eu falseio nas minhas palavras, nos meus atos, se eu não cumpro a minha obrigação? O que posso eu pedir aos espíritos elevados que eu não cumpra, já que eu não cumpro o meu papel, mas eu peço sempre, sempre, sempre? Mas se eu ignoro a necessidade do meu irmão, do meu familiar, ou negligencio a minha atividade qualquer, laborativa, ou até no trabalho da casa espírita, para que é que nós estamos aprendendo? É para tentar essa modificação, não é? Então, todo esse trabalho que as ciências fizeram, que a filosofia espírita nos coloca em contato com as leis do universo, as leis da natureza, ao contato da verdade de Jesus que transforma, é aos poucos, mas não podemos perder isso de vista jamais. O que nós estamos fazendo desse ensinamento? Como estamos transformando a nossa vida e se somos exemplos para transformar a vida de alguém que vive conosco? O que vamos deixar de legado aos pequenos sobre a nossa passagem por aqui? Que ensinamentos nos farão lembrar de nós quando não estivermos mais aqui no mundo material? Porque o contato sempre teremos. Os laços não se apagam. Aprendemos isso na doutrina, né? Então, os falsos cristos pode ser qualquer um. E os falsos profetas também. Que não estejamos desse lado. Que possamos levar a verdade sem falseá-la, sem adulterá-la, como diz lá as lições de Moisés trazidas por Deus. Reparem que de 300 e tantas leis mosaicas, Jesus não mexeu em nada do decálogo. As outras se perderam. O progresso veio e elas não foram mais necessárias. Mas o decálogo, ele é atualíssimo. E veja que não existe meio termo. Não é matar só um pouquinho, não é roubar um pouquinho, não é adulterar um pouquinho. Não adulterarás, não matarás. A cobiça é a inveja que traz tantas complicações na nossa vida. Então veja que para sermos um falso profeta é muito fácil. É só dizer que é cristão, mas na hora de dar opinião você diz, melhor não falar nada. Aí você está igualzinho Pilatos, que sabia da verdade, mas preferiu lavar as mãos. É difícil, né? E quando a gente vai para a análise miudinha, fica muito difícil para a gente. Mas Jesus veio falar de esperança. Está me apontando aqui 5 minutos, 5 segundos talvez. E aí, esperança é a coisa que nós devemos cultivar. Por quê? Porque estamos a caminho. Então é possível a gente reconsiderar a rota, refazer os planos, levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados, e caminhar em direção a Cristo. Quantas vezes nós vamos errar? O número de vezes que tentaremos acertar. Até que um dia a gente não tente, a gente realize. Mas eu quero dizer que todos nós que estamos aqui já realizamos muito. Porque se estamos aqui, porque já entendemos muito, já escolhemos muito. Nós estamos aqui há muitos anos nessa casa, mas estamos no mundo, na criação divina, há bilhões, talvez, trilhões, não sabemos quanto tempo, mas já avançamos muito. E já estamos num planeta que está em transição, então nós temos a obrigação
de agradecer por essa oportunidade e se esforçar para que a gente se reencontre, todos esses rostos amigos, no planeta regenerado. Alguns de nós já estão mais perto da partida, pela ordem natural das coisas, mas em compensação está mais perto da chegada, porque retornaremos para cá, é o que queremos, né? Esse planeta lindo, regenerado, né? Mas já perdoamos. Já temos benevolência. Exercitamos o amor? Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Então eu deixo para vocês o dever de casa, que, né, eu já disse onde se encontra. Vamos estudar o capítulo 1 inteiro dos caracteres da revelação espírita, lá na Gênesis, e o capítulo 24 inteiro, que fala sobre a identidade dos espíritos, que é uma beleza, para a gente poder entender só esses 2 itens aqui do Evangelho. Então, a tarefa do espírita é sempre estudar para entender, porque senão a fé não é raciocinada. E fé raciocinada só tem a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que a gente não perca nem a fé, nem a esperança de dias melhores. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Disciplina, disciplina, disciplina. Estudo, 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 né, Inês? E aí nessa que nós vamos seguindo. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mais uma vez, após essa recepção, né, que estamos tendo. Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos de tudo que já estamos recebendo, como fizemos lá na nossa prece inicial. Mas após essa lição de hoje, como em todas as noites em que estamos aqui reunidos, e reflexões proporcionadas aqui pela nossa irmã Inês, vamos a partir de agora também fazer, renovar esse exercício de repensarmos em nós, em nossas vidas, em nossos pensamentos e em nossas caminhadas, porque o Evangelho é a bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Portanto, tudo isso que está sendo nos oferecido nesta noite, para a nossa compreensão e melhora, faz de nós espíritos renovados. Sim, nós podemos nos renovar um dia após o outro, se observarmos essas leis, se observarmos esses estudos oferecidos, se pegarmos lá na nossa casa, nem vou dizer instantes, porque muitos de nós não temos nem mais instantes, mas, mestre, se pegarmos ali na nossa cabeceira o Evangelho e de fato tirarmos a poeira dele e nos oferecermos para estudá-lo e compreendê-lo, aí sim nós estaremos efetivando tudo aquilo que viemos fazer aqui nesta noite. Obrigado, mestre. E mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que estamos sempre recebendo, por toda a torcida dos anjos guardiões, dos espíritos familiares, dos espíritos amigos, dos mentores da casa, dos nossos mentores. Eu ouvia desde muito cedo, desde criança, que ninguém chega à Terra sozinho, e não estamos sós. Temos toda essa pleiade de irmãos ao nosso redor a nos favorecer, porque uma reencarnação, ela precisa dar certo. Nós voltamos aqui para dar certo. E assim continuemos. Obrigado, mestre. Esteja sempre conosco. E nós sabemos que você sempre está. Continuamos na luta de vidar os esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Toca a fronte, por favor, de cada irmão médio passista, que logo, logo estará lá dentro, em seus trabalhos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos terminando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse ano.